Nós estamos recebendo aqui no estúdio o empresário, vice-prefeito de Fartura do Piauí e candidato a deputado estadual pelo Progressistas, Telmo Neves. Entre outros assuntos, ele vai falar de empreendedorismo, ou seja, instrumentos que ajudam a fomentar, a desenvolver a economia do Piauí, agricultura familiar, agronegócio, inclusão social. Obrigado, candidato, pela presença. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Douglas. A satisfação é toda minha estar aqui com vocês, o Sistema O Dia. Bom, se eu não estiver enganado, o senhor declarou 128 milhões, ou quase 128, mais ou menos isso. O senhor declarou quantos? 128,6. 128 milhões e 600 mil reais foi o patrimônio declarado pelo candidato. O candidato declarou patrimônio real, isso é patrimônio mesmo, e está lá especificado de onde vem cada centavo, como foi conseguido. E esse assunto, candidato, vamos começar por ele, foi muito discutido aqui, criticado, seus colegas candidatos. Olha, eu vou aqui ser muito direto, tem muitos candidatos que enganaram, mas enganaram assim, descaradamente, viu? A Justiça Eleitoral, mentiram e omitiram bens e, inclusive, valores, porque a gente sabe que alguns valores, basta olhar, não condizem com a realidade. Eu queria começar a entrevista com o senhor, que foi sincero e cumpriu aquilo que a legislação mandava. Douglas, eu não tinha o que mentir, né? O que eu declarei ao TSE é uma cópia do meu imposto de renda. Eu vi que foi um tremendo fuzuê em relação a isso. Eu acho que as pessoas estão desacostumadas a trabalhar da forma correta e serem transparentes. Eu não fiz mais. O sinal é exatamente esse, viu? Que o candidato está dizendo. O povo está tão habituado a ser enganado que quando aparece alguém que declara realmente o que tem, causa isso, né? Pois é, aí me questionaram, a gente vê muitos sites, né, são tendenciosos e colocam a matéria de uma forma que a população entende incorretamente. Me falaram na sua declaração ao TSE de 2020, seu patrimônio era de quase 6, e como é que passou? Pronto. Que bom que nós temos os canais para poder, porque as pessoas que não entendem, entender. Eu tenho empresas em vários ramos de atividade, né? Eu tenho empresa no ramo de automação industrial, essa empresa vende equipamentos, faz assistência técnica e faz locação. Meus clientes são as maiores indústrias do Brasil. Então, a nível Braskem, Petrobras, Ambev, Coca-Cola e assim por diante, né? Outra empresa que eu faço são de manutenção de viaturas especiais e faço logística e coleta de resíduos também com essa mesma empresa. Tem uma empresa de mineração que a gente está em fase de pesquisa em diversas áreas, inclusive a gente está para firmar um contrato com a mineradora do Canadá. Então, são coisas que as pessoas não entendem, acham que a pessoa 2 anos como vice-prefeito no município igual Fartura, né, poderia aumentar o patrimônio dessa forma. Não existe isso, porque nem entrar um recurso desse lá não entraria nesse determinado tempo. Mas, para explicar, para deixar claro, de 2020 para agora, de 5 em 5 anos, empresas do porte das que eu tenho, elas precisam passar pelo valuation. Valuation é uma auditoria que se faz para saber o valor real da empresa. Por quê? Porque nós precisamos saber para justamente, para se participar de uma concorrência hoje, você tem que ter os bens declarados, os ativos da empresa e o valor. Porque em determinadas licitações, dependendo do valor, né, você não consegue se credenciar. Então, nós temos que estar acompanhando, isso é feito através de auditoria, né? A gente tem os bens ativos da empresa, mas também tem os contratos, e muito do capital pode ser a integralizar também, né? Um exemplo, você tem em mineração, você tem áreas que fez pesquisas, você encontrou determinada quantidade de minério e ela está suspensa até se fazer uma negociação, né, com uma mineradora maior, e aquilo ali te dá um valor, né, obviamente, é como se fosse a bolsa de valores. Se eu tenho uma empresa, se ela hoje começou com capital de 1 milhão, mas amanhã eu ganhei contratos na ordem de 10, 15, 20, ou contratos internacionais ou nacionais. Também Obviamente que a sua empresa vai valorizar, claro, você não vai vender por 1 milhão mais. Então é isso que eu digo. Então muita gente não entende, né? E eu Quer dizer, nesse caso da mineração,
candidato, a sua empresa achou ali uma reserva de níquel, uma reserva de... enfim, sim. E essa reserva são tantas toneladas e vai ser explorada por tantos anos, quer dizer, se é calculado, a empresa é valorizada com base nisso. Obviamente. Mas, assim, para a maioria das pessoas, tem uns que não querem, eu tenho preguiça de procurar saber, né, do que... Eu fico muito tranquilo, porque a minha vida sempre foi pautada com a transparência e honestidade. Principalmente privada. Trabalho desde 12 anos, né? Eu tenho esse viés empreendedor. Eu comecei a empreender com 12 anos de idade. Eu conto até essa história, Douglas, rapidinho, mas bem rápido, né? Eu indo para campos de futebol no interior de Fartura, São Raimundo Nonato, eu vi a necessidade... Olha, só de lá, da região, né? Eu nasci em Fartura e fui registrado em São Paulo. A Fartura, candidato, não era município ainda, né? Ela era povoado de São Raimundo Nonato. De São Raimundo Nonato. Até 1979. Aí de 79 a 92 foi povoado de Dirceu Arco Verde. E emancipou em 1992, são 30 anos de emancipação. Mas a minha família é toda de lá, são os fundadores do povoado da década de 1800 e pouco, chamava Lagoa da Fartura, que era abundante em peixes e em pássaros aquáticos. Então, voltando à questão do empreendedorismo, eu tenho esse viés muito de novo, a gente ia para os campos, você chegava naqueles jogos, aquele sol rachando, comprava o din-din, quando você puxava só o gelo. Só o gelo, E aí eu cheguei em casa e falei, minha mãe, eu tive uma ideia, compre uma caixa de isopor e uns saquinhos, que eu quero fazer uma mistura que eu tive a ideia. Aí, o que é que eu fiz? Misturei o quissuco, lembra aquele... Lembro demais. Quissuco de morango com laranja, e aí botei bastante açúcar, fiz uns testes lá e deu certo. Enchi a caixa e pão pro jogo. Cheguei lá, botei atrás da trave, vendi 1, 2, 3, rapidamente, foi um sucesso. E aí eu cheguei em casa rico, rapaz, com dinheiro na cama, mas a minha curiosidade aqui, candidato, é a seguinte, que mistura foi essa que foi tão... Pois é, qualidade, né? Você colocou o morango com a laranja, né? Açucarou bem, e aí você dá consistência pro produto. Qualidade. Tinha que a gente comprava lá, que era só pedra de jeito mesmo, só pra... e aí foi um sucesso. Cheguei rico em casa, né? Você bota o dinheiro na cama, as moedas, você fala, vou comprar uma bola, um tênis, mas algo me tocou e disse, não faça isso não. Aí comprei outra caixa de isopor. No outro jogo eu já tinha uma pessoa trabalhando comigo. Né? E assim por diante. Gerou emprego, né? Tem outra história que o finado Vitor em São Raimundo Nonato tinha uma locadora e ele locava só as fitas, né? E eu ajudava a rebobinar, porque eu saía da escola, ia lá e ele me dava um trocadinho e aquela coisa. Aí eu tive a ideia, eu falei assim, Vitor, me alugue seu videocassete e umas fitas que eu vou levar para a Fartura. Meu tio tem um clubezinho lá e eu vou passar esse filme e cobrar o ingresso. Beleza, ele achou meio estranho, rapaz, eu não alugo não, mas você está falando, tome cuidado. Cheguei em casa, só não tinha combinado com a mãe e o pai para levar a televisão. Foi uma confusão danada para aquelas caixas de madeira, você lembra? Lembro. E aí, rapaz, sei que liberaram, aí eu fui lá com todo carinho, peguei primeiro cinema de Fartura do Piauí. Pois parece o Ari do Movie, né, que é aquele. E aí correi esse carrinho, aí chamei um primo, aí levamos essa TV e o vídeo, coloquei os filmes do Bruce Lee, do Rambo. E aí já é o dinheirinho. Então, resumo, desde muito novo eu tenho esse viés. Então, eu sei que só através do trabalho que a gente poderia conseguir alguma coisa. Agora, só para a gente passar para outro tema, antes, dizer o seguinte, porque é o seguinte, você fala assim, o candidato é vice-prefeito de Fartura do Piauí, mas como é que pode, hein? O vice-prefeito, essa é a pergunta que muitos fazem, como é que pode o vice-prefeito ter um patrimônio desse? Porque é associado, não é? Todo mundo associa, ter dinheiro a ser político. Certo? Não, procure pelo menos saber a profissão, ele é empresário, tem vários empresas, acabou de dizer aqui, pelo amor de Deus, que ele está falando, aproveite aqui, pode estar liberado, pode tirar esse pedaço do vídeo e distribuir, está liberado, entendeu? Aí não, é associado à política, aí não, está explicado aqui. Agora, candidato, uma pergunta que eu queria fazer ao senhor era sobre inclusão social, aí é um tema muito amplo, mas especificamente, inclusive nós denunciamos aqui esta semana, que em algumas escolas da rede municipal de ensino em Teresina, inclusive contamos o caso de uma mãe que sai de casa, que o filho dela tem um transtorno do espectro autista e ela não tem profissional especializado na escola, deveria ter, a equipe multidisciplinar. Assistente terapêutica, né? Não tem. Aí o que é que ela faz? Ela sai de casa, vai com o filho e passa a manhã inteira com o filho na sala de aula. Mas aí nós temos esse problema. Outro problema é aquela história do
rol taxativo, dos planos de AMS, saúde, né? a confusão. Bom, essa é uma área que tem sido muito discutida, porque os pais e mães têm sofrido bastante. Então, o que é que o senhor, como candidato, tem de projeto especificamente para essa área? Eu não é nem como candidato, Douglas, eu sou pai de uma criança autista, né, de 4 anos. A gente teve o diagnóstico quando ele tinha 1 ano e 3 meses, e eu te falo que a minha vida mudou completamente, a minha visão de vida, né? Depois da pandemia também, né, que é uma outra coisa que afetou muito, perdemos amigos, familiares, e aí isso tudo te dá um choque, né, de realidade para você acordar para a vida. Então, quando esse meu filho veio com esse diagnóstico, obviamente que nós como pais e mães, assim, a gente fica meio enlutado, né, aquele luto por alguns meses, mas depois a gente regaça as mangas e sabe que tem que fazer alguma coisa, né? Eu, por ter entrado na política, um dos motivos é esse, né? É de poder melhorar a vida, porque eu tenho andado muito Piauí, vejo muitas mães e pais de crianças autistas e de jovens que não tiveram nenhuma consulta, criança com 5, 6 anos... Sem uma consulta? Sem uma consulta no neuropediatra ou no psiquiatra infantil, muito menos a terapia que é para ajudá-lo, né? Tem uma questão do tempo do podal, né? Que fala cerebral, que é até os 3, 4 anos, que se você não tiver uma terapia ali, você não consegue desenvolver muita criança. Mas, em resumo, essas mães e pais, a maioria vivem com um salário mínimo ou menos. Então, a gente não tem que se preocupar também só com as crianças. E os pais e mães? Como é que fica o psicológico dessa mãe que você acabou de me dizer, que não pode sair de casa para ajudar no sustento, porque tem que estar cuidando do filho e não tem condições de pagar alguém, né? Então, eu digo que é um sonho que eu tenho, né, se a gente puder fazer a criação de centros multidisciplinares em cidades polo do Piauí, para dar assistência a essas famílias, né, e às crianças, porque não só, o autismo não é doença. Não é só o autismo, e outras isso vai várias, né? Então, e sempre o autismo ele vem atrelado com algum outro transtorno, né? TDAH, algum outro, etc. Então, isso precisa ser colocado. Então, a gente tem que ver que é um bem-estar da família. E eu acho que chega ao poder público, está na hora de poder fazer algo em relação a isso, né? Eu acredito muito que com boa vontade se faz política e com sinceridade, né, também. Agora, nessa área que o senhor trabalha, o senhor é empresário, tem várias empresas, já disse aqui, desde cedo o senhor já está habituado a trabalhar, vendendo din-din, a questão do cinema que o senhor falou aí, das fitas de vídeo, enfim. Nós temos um problema grave, candidato, que é a falta de emprego, né? Quer dizer, nós tivemos aí veio a pandemia, e nós tivemos aí uma leva de pessoas que, por exemplo, pessoas que haviam saído da faixa de pobreza, voltaram. Outras que não estavam, entraram. Então nós temos uma grande quantidade de desempregados, gente passando realmente fome, e eu não falo nem em Brasil, eu falo Piauí mesmo. O que fazer para gerar emprego? E aí eu não falo de empregos mais qualificados, mas qualquer tipo de emprego que possa dar o mínimo de sustento para essas famílias. Então, a gente tem que fomentar a economia através do microempreendedor. A gente sabe que 50% dos postos de trabalho hoje são através dos micro e pequenos empreendedores, né? 30% do PIB nosso também é através dessas pessoas. A gente sabe que tem um sistema S que já dá muito apoio, o Sebrae, etc., mas ainda falta a mãozinha do poder público para chegar. A gente, vamos lá, a gente tem aqui pessoas que a gente pode considerar de microempreendedor, são vendedoras de perfumaria, lingerie, bijuteria, de pulo, né, o mecânico de moto que faz ela em casa, o marceneiro. Então, são todos microempreendedores que precisam da ajuda do poder público. Nós temos aí, vamos lá colocar, Minha Casa Minha Vida, Moradia, o FIES, o Estudantil, né, que são ajudas do governo, né, para colocar o sistema para funcionar. Nesse caso, eu acho que o governo deveria criar, né, um programa que desse uma ajuda no capital inicial para esses microempreendedores ou pessoas que desejam empreender e que elas pagassem 100, 200 vezes lá, mas que com esse capital inicial ela pudesse gerar. Mas um capital abrangente, né, que chegasse a uma grande quantidade de pessoas. Eu te falo, muitas pessoas, um capital inicial de R$2.000, você consegue desenvolver o teu trabalho. E o governo tem que ter a consciência de que quando ele faz isso, ele está criando um posto de trabalho ali. Às vezes não é um só, é 1, 2, 3, é a pessoa que faz a marmita em casa,
casa para entregar, para vender, né? O que vende o din-din, o picolé. Então, todas essas pessoas precisam ser vistas pelo governo. Não é só o emprego formal de carteira registrada, né? Eu não entro nos números, né, que os governos querem, mas a gente sabe que a economia roda, né? Eu te falo dessa questão do empreendedorismo, tem vários instrumentos que podem facilitar. Aqui no Piauí, o nosso estado é muito rico e mentem quando dizem que é pobre. Isso não existe. Falta mesmo quem faça alguma coisa. O turismo nosso vem ter sido deixado de lado aí por anos e anos. A gente tem a planície litorânea, né, que foi dominada por facções, etc., né? E a gente tem um problema de segurança, de infraestrutura, e o turista não vem gastar o dinheiro aqui, porque se ele viesse, tivesse uma estrutura melhor, ele estava trazendo o dinheiro que é para o restaurante compraria o peixe dos piscicultores, né? Compraria os... Hotelaria, taxistas, né? Então eu digo assim, a roda da economia gira. A gente tem a Serra da Capivara, que o aeroporto lá gasta mais de 30 milhões, que dá de 10-0 do aeroporto Teresina, a estrutura e a beleza que ele tem, estava lá subutilizado. O ministro Ciro, eu tinha tido uma conversa com ele, ele me falou que estava em negociação na época com os voos para Parnaíba, né? E aí eu pedi ao ministro, falei, ministro, dê uma olhada lá para o pessoal da Serra, para nós, a Serra da Capivara, porque o nosso aeroporto está parado e não tem um voo, né? Porque não ajuda a fomentar a economia através do turismo de forma nenhuma. Ele não prometeu, mas disse que ia ver. E aí, mês atrás, eu recebi um convite para ir em Brasília, que tinha uma surpresa, e ele acabou lá divulgando esses voos, voos que ele conseguiu para o aeroporto de São Raimundo Nonato, a partir do dia 15/12, 2 voos semanais da Azul, e isso vai ajudar muito, né? Porque lá nós temos também um outro problema, que é a parceria público-privada do Hotel Serra da Capivara, o governo do estado com um privado. E estava abandonado, né? E eu comecei a falar muito nas rádios e tudo, e eles fecharam e agora estão tentando reformar e passar isso para frente. Teve agora um evento maravilhoso lá, foi uma homenagem à Nied, a ópera, né, da Serra da Capivara, homenagem à Nied, e todos viram lá o caos que foi por falta de hotelaria, de leitos de hotel na cidade. Então, você não tem como atrair o turista, tem um ponto que a natureza deu, né, e que nossos ancestrais fizeram lá, mas precisa de infraestrutura, precisa de algo para fazer esse negócio girar por lá, né? Agora, para a gente, nosso tempo está chegando ao fim, candidato, convidar o senhor para vir outras vezes, queria perguntar ao senhor o seguinte, o senhor falou aqui de vários temas, e uma das discussões nossas aqui, exatamente, não só em termos estaduais, em nível estadual, mas em nível federal também, é papel do deputado estadual, do deputado federal, é papel, claro, se tem emendas, tem que destinar essas emendas. Mas acho que chega um momento que a política, na prática, precisa mudar de prateleira, né? Precisa acabar com esse varejo, destinar só uma emenda aqui, que já é considerada assim, algo extraordinário, e passar para projetos assim, projetos que são maiores, que abrangem um número maior de pessoas, né? Pensar, por exemplo, em projetos que cheguem a centenas de pessoas, dezenas de famílias, não só uma emenda ali que vai para o prefeito, e o prefeito, a gente nem sabe realmente se aquilo ali foi colocado em prática como um todo, enfim. Então, eu acho que está na hora, e aí a Assembleia tem esse papel importante, que é do coletivo da Assembleia, ou seja, os deputados, ou pelo menos grande parte, pressionar o Executivo para esse tipo de projeto. Sim. Como eu te falei, o turismo aí, todos sabem, né, que o papel do turismo nos últimos anos foi fazer calçamento e asfalto em cidades que não tem nenhum polo turístico. Então eu acho que isso aí foge da realidade, né? Eu acho que tem que ser feito um papel realmente para se desenvolver, né, e fomentar a economia. Esse é um instrumento, né, mas eu te digo também que a partir do momento que os nossos colegas legisladores tiverem consciência do seu papel, que é de fiscalizar e de criar projetos, né, de desengavetar os que já estão lá, porque tem muitos projetos bons,
mas precisam que alguém os leia ou que façam as adequações para que isso possa ir para frente. Então, assim, a nossa função vai ser essa. Eu, quando entrei na política, me dizem, Telmo, você não era para estar na política, que não precisa. Mas não é porque é questão de precisar ou não, é a questão de fazer algo, né? Eu sou piauiense como todo mundo, né? Vivi minha vida aqui, meus parentes moram todos aqui, tive que ir para outros estados para poder trabalhar, porque o Piauí, na minha época dos anos 80, não tinha oportunidade. Então, eu não quero que os meus conterrâneos passem por o que eu passei, porque a pior coisa é você sair muito jovem, deixar o seu lar, sua família, seus amigos, para ir em busca de trabalho, oportunidade, né, e de estudo fora do seu lugar. Então, essa é uma questão, é a gente buscar, né, incentivar os jovens com o primeiro emprego, tem muita coisa, treinamentos. A gente não pode esquecer do agronegócio no Piauí. Agricultura familiar. A agricultura familiar fomenta muito, né? 38%, 39% da nossa população vive em zona rural, né, e precisam também do apoio. Vamos dar um exemplo. Teresina, entre as capitais do Nordeste, é a maior zona rural, banhada por 2 rios. Nós temos um exemplo, Petrolina e Juazeiro, com o Rio São Francisco, e são cidades hoje super, hiper desenvolvidas. 1 para 2 cidades. Não é verdade? Aqui são 2 para 1 cidade. Para uma cidade. E na hora que tiver um projeto para fazer isso aqui funcionar, aqui é de uma riqueza imensa. Agora falta vontade, né? Chegar e... Candidato, muito obrigado pela presença, prazer conversar com o senhor. Boa sorte aí nessa empreitada rumo à Assembleia Legislativa. Vamos lá, vamos todos juntos vencer, porque vencer é fazer algo de bom em benefício de todos os amigos e nossa população do Piauí. Estou junto aqui de vocês e vamos lá, vamos em frente.